Então, me perguntam, tá, doutora, então o que eu vou dar? Eu já fiz banho, eu já coloquei compressa fresca, eu já deixei meu bebê, minha criança mais arejado, com roupas leves, hidratei e a febre não desapareceu. Ele tá muito molinho, ele tá hipoativo, ele tá gemente, eu preciso medicar. Nós temos algumas classes de medicamento antitérmico, que chama, né, contra a febre, que é utilizado, porém, a orientação sempre entre em contato com o seu pediatra antes de você medicar. Por quê? Porque existem algumas condições em que tal ou tal medicamento ou não pode ser usado, ou tem uma opção melhor, né? Isso aí ele vai resolver individualmente com você. Outra coisa que me perguntam sempre assim, doutora, às vezes chega, a mãe não tem paciência, o pai de esperar que o tempo do ciclo do vírus ali se termine, então fica 3, 4 dias com febre, aquela ansiedade. E aí me pedem lá, doutora, passa logo um antibiótico. A gente sabe, eu repito, que 90 é muita coisa. 90% das causas de febre na infância são por vírus. Antibiótico não mata vírus. Só vai matar sua flora intestinal, respiratória, vai causar um dano maior a essa criança, além de estimular a resistência bacteriana sem necessidade. Então, esqueçam, essa é outra correlação que não existe. Antibiótico é para bactéria. Antibiótico não mata vírus. Então, antibiótico não trata febre. Febre não é doença para ser tratada com antibiótico. Correto? Febre é um sinal de alerta. Então, o que a gente tem que fazer para baixar a febre que não baixou com as medidas não medicamentosas? Utilizar antitérmicos. No Brasil, existem 3 grandes antitérmicos ou grupos, digamos assim, que são a droga, né, em si chama paracetamol. O paracetamol em bula, ele é indicado para os bebês até 3 meses de idade. Ele, teoricamente, seria o único aí a ser utilizado nessa faixa etária. E depois disso, né, também. E isso é uma questão pessoal, tá? Não é uma questão de Sociedade Brasileira de Pediatria, nem de bula, nem isso é uma questão individual. Eu, particularmente, não gosto de paracetamol. Pacientes meus pacientes que eu acompanho no consultório sabem. Aí, às vezes, doutora, eu tô usando paracetamol gotas, ok, está usando, tá tudo bem, eu não vou tirar. Mas eu não prescrevo, tá? Eu acho que o risco ele tem vários riscos, principalmente a hepatite medicamentosa me deixa assim um pouco preocupada. Eu não sou muito fã. Além de que eu acho que ele não faz um efeito muito legal. Não gosto muito dele, não. Acho que eu fiquei traumatizada com o meu irmão. Ele, na adolescência, ele teve hepatite medicamentosa grave por uso de paracetamol. Tá? É claro que com a dose certa, a chance é menor, não precisa deixar de usar, mas eu particularmente, eu não gosto do paracetamol. Mas como assim? A senhora acabou de falar, doutora, que só pode usar até os 3 meses, só pode usar paracetamol. E não é. Como a gente usa outro tipo de medicação, que é a dipirona, que é um medicamento, assim, antitérmico mais eclético, mais diversificado que temos no país, porque ele pode ser usado, tem uma apresentação intramuscular, injetável de injeção, tem apresentação venosa, é o único desses 3 que eu vou falar que tem apresentação venosa, você pode usar parenteral, né, na veia, paciente internado e tal, e oral e retal, supositório. Então ela tem todas as formas aí de ser utilizada. E como eu sou intensivista, trabalhei anos aí em UTI pediátrica, usamos dipirona desde sempre e desde o nascimento, tá? Sem maiores problemas, e é uma medicação segura, muito eficaz. E uma coisa que eu gosto da dipirona é a dose tóxica dela é muito longe da dose terapêutica. O que significa isso?
A dose que você usa para tratar o paciente, para você sofrer uma intoxicação, você precisa dar uma dose cavalazona, ona. Pra você ter uma ideia, eu vou te dar só uma noção. A dose que a gente utiliza no consultório para ajudar a tratar a febre é em torno de 25 a 30 miligramas quilo dia. Existem médicos ou anestesistas ou médicos que cuidam de dor pós-operatório, eles utilizam 80 a 100 miligramas quilo. No hospital a gente usa e com segurança. Então assim, a dose que a gente usa no consultório está longe de uma dose ainda terapêutica e mais longe ainda de uma dose tóxica. Então é meu queridinho mesmo, a dipirona é minha queridinha e eu utilizo bastante. É analgésico também e antitérmico. E a terceira classe é uma classe que é antitérmica, tem combate à febre, mas é também anti-inflamatório, que é o ibuprofeno, tá? O ibuprofeno, ele pode ser utilizado também em crianças maiores, na bula tá acima de 6 meses. O problema do ibuprofeno também é uma boa medicação, eu costumo utilizar também, mas a gente tem que lembrar que nosso país, principalmente a região Nordeste e Sudeste, a gente sofre muito com arbovirose, né? Com dengue, zika e chikungunya. E nessas condições a gente não deve usar anti-inflamatório, porque pode desencadear uma síndrome de Raynaud, que é ruim aí, que piora o prognóstico, tá? Dessas crianças com hemorragia e tal. Então, a gente fica um pouco, né? Principalmente nas épocas de maior incidência, né, dessas arboviroses, a gente fica com um pouco de uma pulga atrás da orelha, porque justamente a dengue, por exemplo, começa com uma febre e aí, nesse específico, a gente não sabe, o racha, pintadinho no corpo só aparece depois, a gente não sabe se aquele paciente está com dengue ou não. E aí, às vezes, a gente fica um pouquinho com medo de utilizar essa medicação. Pacientes também que têm problemas gastrointestinais, porque a gente sabe que os anti-inflamatórios, eles agridem um pouco mais aí a mucosa gastrointestinal, o estômago. Então a gente utiliza com cuidado também. Então tem algumas questões aí do ibuprofeno que a gente tem que levar em consideração, porém é uma boa medicação também, tem uma eficácia boa. Junto aí com as medidas não medicamentosas que a gente pode continuar fazendo, esse pool aí de antitérmico, mas sempre perguntar ao pediatra, conversar com o seu pediatra antes de medicar o seu bebê, a sua criança, o seu adolescente, tá?